Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, amigos de jornada neste aprendizado que não para e não cessa enquanto tivermos vida neste planeta Terra. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que nós possamos estar fazendo o melhor proveito possível dessa nossa estada aqui. Mais um dia de encontro, mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão diante do Evangelho de Jesus. Eis que estamos aqui, tanto os aprendizes, né, como os, entre aspas, instrutores, porque quem instrui é o primeiro que deve aprender, e também os nossos alunos aí do Estrela da Caridade, assim também como de todas as outras casas e instituições espíritas as quais nós compartilhamos informação, conhecimento e de alguma forma trocamos ideias para o nosso engrandecimento. Porque estamos aqui para nos fortalecer a nossa fé. E hoje, como leu aí a Maura, nós estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Este é o nosso tema, o qual nós vamos buscar, de alguma forma, aprender juntos. Que Deus nos abençoe e que tenhamos boas palavras, boca para falar e falemos. E falemos o bem, e falemos da paz, e falemos do amor. E que também tenhamos ouvidos para ouvir, e que ouçamos o melhor para a nossa conduta, o melhor para a nossa vida, e o melhor para os nossos tempos. Tempos esses em que estamos aí em isolamento social, né? Tempos de pandemia, nem todo mundo está no isolamento total, mas estão tomando todos os cuidados necessários na sua higiene, mantendo o corpo asseado, as mãos higienizadas. Se estiver em contato com outras pessoas, por favor, usem as máscaras, tá bom? Eu aqui estou sozinho, então nós estamos buscando também tomar todos os cuidados possíveis, mas há todo um trabalho de higienização necessária para não propagarmos e não recebermos os vírus, e nem esses tais coronas por aí afora, não é? Para que nós não sejamos contaminantes e nem contaminados. Que Deus nos abençoe. Como foi lido pela Maura, e vocês podem depois ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, e comprovar e acompanhar também o ensinamento, a Maura também leu aqui os 10 mandamentos. E numa das passagens ela disse que para dar autoridade às suas leis, ele, Moisés, Arão, precisavam ter legislar a partir de uma autoridade superior. Porque muita gente os viu por ali. Muita gente conheceu a história de Moisés. Muita gente viu que ele foi criado ali com o filho de Faraó, tá? E as pessoas às vezes poderiam ter alguma desconfiança, além do próprio Arão estar vivendo junto com o povo hebreu, entendeu? Lá sendo servo no Egito. Tudo isso é uma questão apenas para nós podermos discernir que a partir do momento que se sai, apesar de todos os sinais provocados pela mediunidade de Moisés, tá? E permitidos, é óbvio, por Deus e provocados pela mediunidade de Moisés, o que acontece? Apesar de tudo isso, o povo ainda tinha seus questionamentos, porque era um povo muito terra-terra, não é? Então, quanto mais nós voltarmos no tempo, mais nós vamos encontrar isso. As pessoas estão vivendo um momento, e é o momento, é a situação atual que importa. Ainda hoje nós temos gente assim, não é? Imagina voltando no tempo, a maioria dos homens, ou quase a sua totalidade, era assim. Daí, todas as leis que Moisés trazia, todas as normas, tudo que envolvia uma conduta da comunidade, precisava ter um cunho forte. E aí Moisés então apresenta esse Deus de temor, ao qual, se não temesse a Deus, estaria perdido para sempre. É isso que Moisés mostra para nós,
como primeira revelação, porque Moisés é esse ser responsável, graças a Deus, Moisés vem com essa responsabilidade de difundir o Deus único, de deixar claro de uma vez por todas que há uma única mente criadora, um único criador, uma inteligência apenas, criadora de todas as coisas, suprema em todas as suas qualidades, tá? Então Moisés vem trazer essa ideia, e é essa ideia que fixa. Ocorre que também, paralelo a essa ideia, tem o dia a dia para se tocar, tem uma nação a se construir. E para se construir isso, era necessário que tivesse uma legislação orientadora. E além de uma legislação orientadora, a legislação precisava ser também que tivesse critérios e que o povo que estivesse com ele ali a fizesse cumprir. É isso que é interessante. Então, além dos 10 mandamentos, nós temos aproximadamente 613 leis disciplinares, normas que Moisés traz. Então, além dos 10 mandamentos que já foi lidos, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus perante mim, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra de santificar o sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Tudo isso está ali nos 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, esses que falamos, ainda existem vários outros. Então nós vamos encontrar lá em Levítico e Deuteronômio muitas das leis de Moisés. Nós temos aqui algumas, só para a gente ter uma ideia, que precisava ter o cunho da autoridade, precisava falar que veio de Deus, porque afinal de contas eles já caminharam com Moisés muitos anos, tá? Muitos anos, ou seja, além dos anos até ter os 10 mandamentos, ainda andaram muitos mais anos ali com Moisés no deserto. Então, abrindo um livro aqui de Levítico, nós temos algumas coisas, vamos pegar algumas coisas aqui só para a gente sentir como era. Aqui, no capítulo 6 de Levítico, falou mais o Senhor a Moisés, está vendo? É uma questão assim, eu preciso escrever dessa maneira, porque se a gente começar a falar, foi o Moisés que falou, foi Arão que falou, foi o Deonério que falou, foi o Zé Antônio que falou, foi o presidente da área X que falou, foi o diretor da infância que falou. Às vezes a gente fica com aquela coisa, até hoje ainda acontece. Tem gente que fala, não, isso aqui foi o Papa que falou. Outros que têm a autoridade do bispo, né? Não, isso aqui quem mandou foi o bispo, quem mandou foi o apóstolo, quem mandou foi o pastor, quem mandou foi o doutor fulano, quem mandou foi o juiz, quem mandou foi o delegado, ou seja, depende o que nós estamos fazendo às vezes algumas coisas que podem até ter sentido ou não, mas muita gente faz por temor à autoridade e não por razão da situação. Ou seja, às vezes não faz nem sentido aquilo, mas a pessoa dá cumprimento porque tem medo da autoridade, tem temor da autoridade, seja ela qual for. Então tá aqui, vamos pegar algumas aqui só de exemplo. Capítulo 6, então, do livro de Levítico, tá? Velho Testamento. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar o seu próximo, o que se lhe deu em depósito, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de exortação para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que ele achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro,
e ainda a isso acrescentará a quinta parte. E aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Então veja, era uma das leis de Moisés. Achou, não é seu, e você jurou que era seu? Descobriram que não era, então você vai devolver, e ainda além de devolver aquilo, vai dar mais a quinta parte. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao seu senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. O sacerdote, então, fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as causas que fez, tornando-se por isso culpada. Então, devolve essa quinta parte, faz uma oferta para o sacerdote, e aí sim, naquilo que ela se tornou culpada, o sacerdote vai expiar por ela, né, com aquilo que recebeu lá de oferta para sacrifício, e pronto, a coisa está. Aí no capítulo 14 tem algo interessante, porque Jesus, nós já vimos a passagem de Jesus em que ele cura aqueles 10 leprosos, né? E ele fala, quando aquele único que volta para agradecer, tá? E se coloca lá diante de Jesus. Jesus falou, mas não eram 10, cadê os outros 9? Correto? Mas o fato é que Jesus tinha mandado que eles se apresentassem aos sacerdotes, e eles foram correndo, tá? E eles, no caminho que estão indo, viram que ficaram limpos da lepra. Mas aqui tem algo no capítulo 14 de Levítico que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Então tudo é assim, disse o Senhor a Moisés, porque precisava dar essa conotação forte mesmo, tá? Olha, Moisés era um profeta digno, estava realmente imbuído das coisas de Deus. Então ele não tem nenhuma perda de dignidade aqui. Ele tinha que legislar sobre um povo bárbaro ainda, um povo que estava sofrido e que tinha costumes um pouco violentos, tá bom? Então ele tinha que legislar mesmo, naquele tempo, da maneira que pôde, com a melhor influência e inspiração divina. Então ele diz aqui, disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Bom, aqui é imolando a ave, porque vai ser o sacrifício feito, uma delas vai ser imolada, vai ser sacrificada, a outra vai ser livre, e esse é o sinal que o sacerdote está dando para toda a população de que fulano se curou da lepra. Por isso que era importante que Jesus mandou aquela pessoal àquela hora e falar com o sacerdote, porque senão as pessoas ainda iriam ficar desconfiadas porque o sacerdote não tinha falado nada. Eles tinham se curado, mas o sacerdote não tinha decretado que eles estavam curados para poder viver em sociedade. Isso está na lei de Moisés, no Levítico, livro de Levítico. Aqui também, outras situações, eu estou agora vendo aqui o capítulo 17 de Levítico, né? Disse o Senhor a Moisés. E assim, já falamos, tinha que ser dito para que o povo temesse mais, tá? E obedecesse mais, e os outros cumprissem o que fosse dito ali, tá? Aí vamos lá. Falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Vamos lá. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. Uau! Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que molam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, aos sacerdotes e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Uau, então assim, se alguém sacrificou alguma coisa a Deus lá no seu campo, lá no seu terreno, lá na sua fazenda, lá no seu sítio, e descobrirem, ele é capaz de ser eliminado do meio da sociedade.
eliminado, porque não trouxe aquele sacrifício para o local do holocausto e o apresentou ao sacerdote. E olha que quando o pessoal descobria isso, fazia mesmo a eliminação, apedrejavam até a morte. E aí vão sendo determinadas várias coisas que são leis civis, e isso nós precisamos ter em mente. As leis civis ditadas por Moisés com o carimbo, não é? Dizendo para nós que assim disse o Senhor, para que nós realmente pudéssemos conviver melhor em sociedade. Nós estamos falando da fundação de uma nova sociedade. Sociedade de um povo que estava ainda meio usurpado dos seus direitos, tá? Ainda tinham sido muito violentados e agiam também com certa brutalidade, rispidez e alguma violência nas suas condutas. E que precisava haver uma certa disciplina pelo temor para que aprendêssemos a obedecer direitos alheios. Dito isto, então aí agora chegamos ao nosso querido Mestre Jesus. Então vem Jesus, o Messias esperado, o Cristo sonhado, idealizado, que fez parte, digamos, da esperança de toda uma geração, prometida pelo próprio Deus através dos profetas, que novamente anteviam algo e diziam que veio de Deus, e é óbvio, neste caso, eles tiveram mesmo uma inspiração maior, tá? Nós, dentro da doutrina espírita, costumamos dizer que estes profetas estavam alinhados ao governador do planeta, que é Jesus Cristo. Então, estando alinhados ao governador do planeta e vendo o decorrer do tempo e todo o que a humanidade estava produzindo, inclusive dentro das suas próprias situações karmáticas, tá? O que acontece? Eles já visualizaram essa vinda ou o próprio exemplo do governador, no caso, Jesus Cristo, tá? Para que houvesse a redenção de muitos. E também seria no tempo apropriado, onde muitos que criam em Deus, poderiam estar agora, tá? Aptos a mudarem o conceito de Deus e verem que Deus não os desamparará, nem os destituirá. Aí vem Jesus, então. E Jesus diz que não veio destruir a lei. Qual a lei? Os 613, decretos, leis civis que Moisés apontou? Ou o que realmente fica para sempre? Jesus, ele não tem essa questão de ser apenas por um período. Ele é atemporal. E por ser atemporal, precisava que o que ele ratificasse fosse tão atemporal quanto. Então é óbvio, ele pega e ilustra para nós todo o sentido que há nos 10 mandamentos. Mas, olha que inteligência e que sublimidade. Sabedor de que o povo está acostumado a ver muita coisa e introduzindo nos mandamentos divinos, Jesus, então, traz para nós essa máxima de estar... Não é que ele traz, né? Isso já está no Velho Testamento também. Alguns profetas já tinham dito: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entendeu? Alguns já tinham dito. Isso é que é interessante, tá? Fazei ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a você. Muitos dos profetas, alguns profetas também já tinham dito isso. Mas aí vem Jesus ratificando e juntando tudo isso, o que foi dito há 800 anos, o que foi dito há 500 anos, e juntando essas coisas todas, não é? Para nós. E ele veio então dar cumprimento à lei de Deus. Não vem destruir a lei, vem dar-lhe cumprimento. E dar-lhe cumprimento é interessante, né? Porque dar cumprimento significa fazer acontecer. E fazer acontecer
de acordo com a evolução presente naquele momento. Então ele vem exemplificar como é que se dá cumprimento à lei de Deus. Que não bastava saber como os escribas, que não adiantava só falar como alguns sacerdotes, alguns doutores da lei, conhecedores profundos da lei, de todos os preceitos mosaicos e de toda a questão aí dos mandamentos, tá? Sabiam de cor e salteado. Muitos deles até recitaram para Jesus o que tinham aprendido durante toda a sua vida. Mas nem todos foram capazes de definir qual era a maneira de tratar o próximo. E por que odiar inimigos? Uau! Não se questionava muito isto. Tinha-se o inimigo e achava-se que o inimigo deveria ser exterminado, considerando que ele não seria filho de Deus, como tantos outros, ou como todos nós. E aí Jesus vem questionar isto. Então Jesus vem dar sentido verdadeiro às leis de Deus e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Nós temos isso aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo dito por Moisés e pelo plano espiritual para nós. Aí, reduz esses 10 mandamentos, ou seja, o que é divino mesmo que tenha alguma coisa divina nas leis sociais ou nas leis civis de Moisés, mesmo que tenha alguma coisa divina, ele reduz tudo, ele traz tudo para essa condensação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele acrescenta que aí está toda a lei e os profetas. Este é o nosso querido Mestre Jesus Cristo. E aí nós temos algo interessante também, não é? Diz que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido. Uau! O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 17, itens 7 e 18, como nós, ou a Maura, já leu para nós, não é? E aí a gente fica pensando, caramba, não passará? Que coisa! Ele veio dar cumprimento à lei divina, ou pelo menos a parte que é lei divina, porque o que é lei civil passa com o tempo, o que vale numa época não vale na outra, tá? Por mais que alguns queiram ou quisessem, poderia ser assim, de tal jeito. Não, nós já avançamos. A humanidade agora escolheu de outra maneira. Cabe à humanidade nova, nos novos tempos, adequar-se ao bem possível de se fazer nesses novos tempos, tá? Obedecendo preceitos superiores. Mas que é interessante que nós vemos aqui, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último J. Aqui na explicação diz que Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, praticada. Então, não passarão o céu e a terra até que tudo seja cumprido. Opa, até o último J. Então a lei de Deus tinha que ser praticada na terra em toda a sua pureza, em todos os seus ensinamentos, da melhor maneira possível. E como nós sabemos que Deus é um Deus de todos, para todos e com todos, então nós sabemos que vai ter que chegar um momento em que todo o orbe terrestre possa, de alguma forma, através, como diria Paulo ou Pedro, né, nas suas cartas, através da multiforme graça de Deus, estarem de acordo com a lei de amor, reconhecendo a superioridade do Criador e reconhecendo o amor que Ele nos deu para alcançar nossos irmãos do caminho. E isso é para todos os povos. Então, se há alguma casta, se há algum povo que tem ainda preconceitos contra outros povos, outras castas, outros costumes, que pena, pois ainda não se cumpriu a lei de Deus em nosso meio. Daí muita coisa vai ser exigida
ou muita experiência ainda teremos que alcançar e viver até que nós possamos estar de acordo com os princípios da lei divina. Também vejo aqui nessa passagem implícito a questão desse longo existir do planeta, né? Desse sistema solar e desse planeta Terra aqui. Vejo essa questão assim, porque se o céu e a terra não passarão até que façamos desse jeito, e nós sabemos desse período todo, ou de todos os anos e décadas, ou centenas aí de anos, que envolvem a transição planetária, e transição quer dizer transformação também, e essa transformação quer dizer sair de um estágio X para alcançar um estágio Y, e nós sabemos que não é a questão da matéria mudar, é a questão das pessoas, dos espíritos, das mentes mudarem suas práticas. Porque como nós aprendemos no livro dos Espíritos, quanto mais evoluído for o ser, melhor o material se apresenta à sua disposição. Ou seja, o plano material, tá? Ele vai estar melhor acondicionado e melhor ordenado de acordo com a evolução e a melhora que as mentes viventes, os seres inteligentes, o princípio inteligente e o ser inteligente se comporta, ou se promove, ou se coloca diante do universo. Então, o universo, nós estamos falando, é o planeta Terra. Logo, o planeta Terra realmente está caminhando para um período de regeneração. E é óbvio, devido à lei de vibração, à lei de afinidade, nós vamos estar melhor nos afinando com aqueles que estão dentro de um conceito mais elevado, se é que nós também estamos buscando isso. Senão, vamos melhor nos afinar com aqueles de conceitos menos elevados. E uns vão estar ainda seguindo com a Terra, quando a maioria estiver mudando, vão estar seguindo com essa maioria que evolui, ou vão estar ficando com uma minoria, ou com uma maioria, depende aí, que não evolui, e vão precisar estar convivendo em outros orbes. Deonério, esse conceito de que alguns não são filhos de Deus, na época da escravidão, os padres ensinavam isso também, né? Que os escravos não tinham alma, não eram filhos de Deus. Fala um pouquinho sobre isso. Da onde veio essa ideia, esse pensamento dos padres? Não saberia dizer agora de onde veio, né, toda a ideia do pensamento, porque nós tivemos várias correntes, não é? E, inclusive, existiam jesuítas e alguns outros aí, que nós podemos dizer também que eram da instituição religiosa, tá? Que também justificavam, para manter-se ao lado do poder, não é? Justificavam a escravidão e outros tipos de uso de outros seres humanos, tá? Isso é antigo até. Primeiro que já havia toda uma exacerbação de poder, onde alguns que tinham algum conhecimento dominavam pelo conhecimento que têm os que tinham menos conhecimento. Então, hoje em dia, ainda acontece isso? Acontece. Pessoas que têm mais conhecimento numa área ou em várias áreas e que podem fazer uma melhor associação dos conhecimentos que têm, subjugam aqueles que não tiveram a oportunidade ou que não lhes foi dado a oportunidade para aprender. Por isso que se diz que é melhor manter o povo ignorante, porque mantendo-os ignorantes, nós podemos conduzi-los, como se conduz o gado, para cá ou para lá. Porque eles não têm esse discernimento de questionar as situações. E mesmo que o tenha, às vezes não tem, ou não tinha. Hoje em dia nós estamos no século XXI, tá bom, gente? Mas quanto mais nós voltarmos no tempo, menos
oportunidades de acessar o conhecimento alguns povos tinham, de forma que replicavam crendices e replicavam também uma subserviência ao meio em que se encontravam. E como, digamos, quanto mais nós voltamos no tempo, nós vemos que o conhecimento estava na mão da igreja, tá? Todo conhecimento religioso, espiritual e científico estava na mão da igreja. Era a igreja a detentora de disseminar ou não o conhecimento. E também fez seu papel ao longo da história. Repito, isso já não é mais viável agora, século XX e principalmente século XXI. Isso já não é mais viável, não só pela evolução dos seres mais questionadores, tá? Como também pela disponibilização das informações que nós vamos precisar saber peneirar para não também sermos manipulados por muitas informações. Porque é interessante isso, né? A pessoa pode ser ignorante porque não tem informação nenhuma, mas a pessoa também pode ser ignorante porque tem muitas informações e não há conexão plausível entre elas. Daí também nós sermos manipulados. Mas existia isso? Existia sim. Daí a igreja, para manter também o poder que tinha, de certa forma, dentro de alguns povos, atendendo a exigências políticas, até para se manter ao lado do poder vigente, nós tivemos disseminado algumas coisas assim. Nós temos a história aí, né, que no concílio de Roma, lá no século V, se não me falha a memória, tá? Depois podem pesquisar se foi século V ou século VI, nós tivemos o concílio onde se admitiu, a igreja admitiu, de que mulheres tinham alma e que crianças também tinham alma. Então veja, é todo um conceito de um mundo patriarcal e machista, que veio se sedimentando e que hoje ainda nós lutamos para nos desvencilhar, arrancar de nós esses conceitos e essas teorias. Mas isso só é possível com questionamento da situação vigente. Por que eu acredito que essas coisas é assim? Por que eu acho que meu irmão é inferior? Por que eu tenho mesmo que aproveitar da ignorância do outro? Ou por que eu não ajudo o outro que é ignorante a saber tanto quanto eu? Por que eu não ajudo o mais fraco a se levantar e se fortalecer como eu me fortaleço? É esse o nosso pensamento. Agora, existiam as exceções, graças a Deus. Pessoas que vinham se questionando por que tinham que agir assim. Então, nós temos muitos que respeitaram muita gente. Por isso nós temos aí os Franciscos de Assis da vida e outros por aí afora, que embora não vistos com bons olhos pelo poder, eram vistos com bons olhos pela natureza, pelos outros seres humanos e pelo próprio Deus. E como nós vimos aí, né, Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E esse dar-lhe cumprimento é algo fantástico, né? Cada um de nós vai dando cumprimento, e para dar cumprimento, como nós falamos, é necessário que a pessoa haja. A pessoa precisa agir. A pessoa precisa fazer acontecer. A pessoa, de alguma forma, precisa mostrar como se faz. E é isto que Jesus veio fazer, mostrar como se faz. Jesus vem aos poucos mostrar para nós como é que uma coisa acontece, como é que se dá cumprimento às leis divinas. Então ele vem e abençoa os publicanos, vem e cura leprosos, vem e toca nas pessoas que estão doentes, vem e encaminha ou não pune e nem julga as pessoas que são colocadas diante dele. Ele vem e mostra como é que faz. Ele diz, olha, foi dito que você amará, né, os amigos e odiará os inimigos, mas eu digo que se você odiar os inimigos, a coisa não vai ficar boa para o seu lado, não. Jesus vai ensinar que, olha, só o fato de pensar mal do outro ou de desejar algo do teu próximo para você, querendo tomar dele, querendo passar a perna nele, ou querendo passá-lo para trás,
ou querendo enganá-lo, ou querendo enganar um ambiente para, digamos, passar à frente de alguém, só o fato dessa intenção existir dentro de você já é algo que vai ter que ser retrabalhado, revisto, pois não está de acordo com o amor de Deus em nós. E é isso que nós buscamos, aprender para não incorrer nesses erros. Então, Jesus não veio simplesmente falar, olha, é necessário amar ao próximo. Não, ele veio mostrar como é que se ama ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que tem a necessidade. E quando nós falamos de amar ao próximo, significa que aquele que tem amor ao próximo é aquele que atendeu a necessidade de alguém. Seja porque estava ferido, seja porque estava preso, seja porque estava desenganado, seja porque estava triste, seja lá o que for. Naquele momento a pessoa estava numa necessidade e alguém veio atendê-lo. Então esse alguém, agindo por compaixão, acaba servindo ao próximo. Da mesma maneira que gostaria de ser servido se fosse ele que estivesse na necessidade. Então Jesus vem ensinar a todos que nem só de pão vive o homem, não é? Não são das coisas materiais, e nós não vamos ficar com essas coisas materiais para sempre. E nem teremos as coisas materiais, até o próprio corpo, na eternidade da vida. Jesus vem mostrar a transitoriedade das coisas materiais e a importância que essas coisas transitórias têm no trabalho que realizamos para fortalecer o caráter espiritual, a maturidade espiritual e a evolução espiritual do nosso ser. Tudo que está na matéria, inclusive o nosso corpo, é para que o espírito se converta, para que o espírito se estabeleça, para que o espírito se fortaleça. Embora alguns usem para se enfraquecer, achando que estão se fortalecendo. Então os ensinamentos de Jesus, e ele diz que o reino do céu se assemelha, o reino do céu se assemelha, o reino do céu se assemelha. Então é reino dos céus, é outro patamar. Ah, se meu reino fosse deste mundo, os meus servos iriam me buscar, me salvar, não me deixariam ser entregues. É verdade, porque o reino de Jesus é outro patamar, ou seja, é outro padrão vibratório. É o padrão vibratório de quem já se realizou e conta, e não só conta, como tem a certeza de que todos os seus irão também se realizar. Na medida em que cada um vai despertando, e aí vai se autocurando. A sua fé te curou. Tá bom, então tivemos Moisés, que graças a Deus legislou duramente, pôs realmente fogo ali no redor, não é? Com espada, com fogo e com pedras, tá? Mostrou que Deus tem que ser temido, porque senão há castigo para alguém. Aí depois que passa-se alguns milênios, né? Algumas centenas de anos, acreditamos que 1500 anos entre Moisés e Jesus, né? Então depois que se passa todo esse tempo, o que é que nós temos agora? Um povo já mais esclarecido, já mais trabalhado, já passou por muitas lutas, já foi servo de outro, já foi também dominado, já foi dominador, aquela coisa toda, já aprendeu muitos valores. Então agora chega o Cristo, num novo momento em que esse povo está, digamos, submisso a um outro poder. E vem então Jesus e diz, olha, vamos parar agora, vamos mudar o paradigma. Vamos mudar o paradigma. Até ontem, temias a Deus o que ele poderia fazer se a tua conduta não fosse de acordo com as leis conhecidas. A partir de hoje, amarás a Deus de tal forma que reformularás a tua conduta para agradar a Deus e não para temer a Deus. É por isso que nós estamos buscando reforma íntima em nós, para podermos agradar a Deus, começando pelo Deus interior, ou seja, a centelha divina dentro de nós, se colocando mais animada, mais iluminada
e assim cumprindo o que Jesus diz também, faça brilhar a tua luz. Então muita coisa não era para ser vivida na matéria e também não era para ser vivida naquele tempo. E talvez ainda não vai ser vivida neste tempo. Mas há de ser vivida por este Espírito que se ilumina e percorre o melhor dos padrões vibratórios e dos estágios evolutivos da natureza. E como também já lemos e já vimos, e o tempo passa, né, gente? Que coisa incrível como o tempo passa. Mas como já lemos e já vimos, no tempo de Jesus não dava para que tudo fosse esclarecido. Jesus veio estabelecer uma base de amor e também veio estabelecer um bom senso, uma prudência de quem lê e interpreta de maneira sábia o amor de Deus para com a criatura, buscando também exalar amor para com os seus semelhantes. Então Jesus veio mostrar isso. Nem tudo estava já pronto para todos os entendimentos de como as coisas aconteciam naquele momento em que Jesus estava presente. Era necessário que algumas leis fossem melhor conhecidas dos seres humanos. E isso só viria com o desenvolvimento da filosofia, isso só viria com o desenvolvimento da ciência. E aí sim, agora com os questionamentos e a lógica filosófica, e com os questionamentos e a prudência e a verificação científica, nós poderíamos ter o conhecimento de algumas outras leis, e tendo o conhecimento dessas leis, nós podemos agora elucubrar melhor, formular melhor nossas questões, de forma a alcançar melhor entendimento. Ok, isso foi sendo trabalhado no decorrer dos séculos. E aí, quando chega o século XIX, nós temos o despertar da doutrina espírita, que já tinha fenômenos espíritas desde o tempo de Moisés e antes dele, e veio tendo em todo o tempo, mas aí nós temos um tempo, uma época, para que todas essas informações, ou informações que vinham agora mais contundentes, pudessem ser codificadas, ou seja, colocadas de maneira ordenadas e lógicas, de tal forma que propiciassem o nosso estudo e entendimento. Então vem a terceira revelação. O Espírito da Verdade, ou a equipe do Espírito de Verdade, que vem trazer-nos o que é que está acontecendo, porque muitas das leis físicas já estavam sendo encontradas e já sendo tateadas pela ciência. E agora precisávamos também unir as leis espirituais, de forma que ciência e espiritualidade, ou leis do universo espiritual, pudessem se compor. Não foi muito isso que aconteceu, até porque alguns mais orgulhosos quiseram realmente dividir a coisa de tal forma que não houvesse nenhum tipo de ranço religioso, porque quando a gente fala de espiritualidade, muita gente acha que estamos falando de religião, e não é. Espiritualidade é amar ao próximo, por exemplo, isso é espiritual. Perdoar um inimigo, isto é espiritual. Ter maturidade diante das situações da vida, isso é espiritual. E assim vai. Então, espiritualidade é algo além do momento presente e além da extensão da matéria. Existem leis, e essas leis devem ser observadas, aprendidas e também colocadas para ter um cumprimento melhor. Então, como já tivemos, inclusive, em aulas, nós tivemos a primeira revelação, que está personificada em Moisés, que era importante que estivesse estabelecido de uma vez por todas, de modo um pouco mais sedimentado, a ideia e o conceito do Deus único, o Todo-Poderoso, aquele que é. E isso Moisés fez muito bem. Teve depois que dirigir toda uma população.
E não foi fácil para ele, nem foi fácil para os outros profetas, e nem para os juízes, e nem para os reis que existiram. Porque tinha toda uma demanda de pessoas em vários lugares. E ainda muitos déspotas, muitos hipócritas, e por aí afora. Tá? E depois nós tivemos a segunda lei, né? Ou seja, a segunda revelação, que está aí personificada em Jesus Cristo. E aí agora nós temos um novo paradigma. Jesus vem reformar a coisa, não mudar a lei divina, até porque isso não pode, é atemporal. A lei de Deus serve para 6.000 anos atrás e vai servir para daqui a mais 6.000 anos. Tá? Isso nesse orbe terrestre, além dos outros orbes que estão no universo. A lei de Deus é a mesma, é atemporal. Ok? Certo, aí Jesus então vem mudar o paradigma. O conceito que se tinha de que não vou fazer porque temo, nem sempre reformula a minha vontade. E isso nós temos até hoje, né, gente? Até hoje. Às vezes nós pegamos aí a estrada, aí, aqueles que dirigem, tá lá a placa, 80 por hora. Nós estamos a 110. Aí a gente vê o radar, aí a gente diminui para 80. A gente vê a polícia rodoviária, a gente reduz para 80 novamente. Ou seja, nós reduzimos por temor da multa, temor de sermos apreendidos. Agora, aquele que vai amar a lei porque consegue entender o seu benefício e a sua propriedade, este vai estar dentro da lei. Não precisa ter radar, não precisa ter a guarda rodoviária, por causa do seu amor à verdade, amor ao poder infinito, adequação à vontade de Deus. Coisa interessante, não é? Como diz o slogan, amo muito tudo isso. Como já sabem, não tem nenhum santo aqui falando com vocês. Por isso, eu sou um aprendiz tanto quanto qualquer um. Eu me admiro, me alegro, me entusiasmo quando eu estou lendo Jesus, quando eu estou lendo essas passagens. Isso aí me alegra e me entusiasma. E eu acho que essa alegria e esse entusiasmo é que vão um dia me fazer transformar-me para estar agindo de acordo com isso que conheço. Então Jesus vem, a segunda revelação, muda o paradigma do Deus de temor para o Deus de amor. Também condensa todas as leis conhecidas, dizendo, olha, todas as leis e os profetas estão aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qualquer coisa fora disso está fora do amor de Deus, está fora da lei de Deus e está fora da essência que veio trazer os profetas. E aí consideramos que a terceira revelação chega neste momento do plano espiritual. E aí não está mais personificada numa pessoa, está personificada nos espíritos. Tá? Kardec codificou, mas o que realmente segue é o ensinamento dos espíritos. Se Kardec não topasse, não quisesse ou não trabalhasse a contento, o plano espiritual escolheria outro, com mais vontade, com mais entusiasmo, para fazer o trabalho, porque estava na época. E quando se está na época, está-se dentro da vontade de Deus. E estando dentro da vontade de Deus, nada impedirá. Nada impede a manifestação do amor de Deus em nós, por nós e conosco. Nada impede. Não tem poder que impeça. Então, se chegou o momento, alguém ia fazê-lo. Quem foi o que melhor eles encontraram na época? Estava no país adequado, tinha estudos adequados. Esse aqui, vamos ver se ele topa. Ele topou. Então ele é o codificador, mas não saiu dele o ensinamento. Mas Kardec tem toda a nossa gratidão por ter aceitado a tarefa e ter permitido que nós estudássemos e víssemos o que ele viu através do que ele deixou dos seus registros. Registros que foram pautados com toda seriedade
e com toda a metodologia. É óbvio que estamos falando de comunicação com o plano espiritual. Por isso depende da vontade de dois, os de cá e os de lá. Certo? Por isso que às vezes se questiona, mas tem comunicação? Tem, mas depende se o de lá tiver vontade e se o de cá tiver condições. É isso. A terceira revelação, então, nós temos na doutrina espírita, que vem aí agora revelar algumas coisas que a ciência ainda estava descobrindo, e assim é, e também trazer um entendimento melhor, porque Jesus diz em João que vai mandar o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar as coisas que ele falou. E é isso que a doutrina espírita faz, relembra o que Jesus falou, põe luz em alguns pontos que ficaram meio duvidosos ou com muitas interpretações, tá? E também ensina outras coisas que ele não pôde ensinar na época, porque não havia todo um conhecimento produzido para que a coisa viesse à tona. É isto. Nós damos graças a Deus de estarmos diante de Jesus, que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E hoje podemos estudar, dentro da doutrina espírita, algo que vem ratificar o cumprimento do comportamento crístico e dar ainda melhor entendimento do porquê agir de modo melhor perante a vida, que é a tal da busca da reforma íntima, para que possamos estar de uma vez por todas, cada um dentro da sua própria vontade e livre-arbítrio, diante dos ensinamentos do Mestre Jesus, do seu amor para conosco, como guia, como modelo a ser seguido. Que Deus nos abençoe. Dou graças a Deus, como eu disse, dou graças a Deus por estarmos juntos, por estarmos compartilhando esse momento. É sempre bom saber o que vocês estão achando da explanação. Então, tanto aqui no nosso grupo do WhatsApp, como também nas páginas do Facebook, ou mesmo do YouTube, onde tem lá o canal Motive-se e Vença, onde eu coloco essas explanações, que vocês possam dizer, falem para nós aí o que é que está acontecendo, se estão acompanhando a explanação de alguma forma intelectível, que possa ser digerida e que também possa ser destrinchada dentro do eu ou da capacidade, né, de cada um de nós, porque é isso que fazemos aqui também. Nós estamos lendo e nós estamos buscando o melhor entendimento das palavras, dos conceitos e das orientações que recebemos. Que Deus nos abençoe, então, e que possamos nos sentir protegidos, porque Deus tem cuidado de nós, cada um de nós, você, eu e todos nós nessa humanidade. Deus nos proteja e que proteja cada um no seu lar, na sua casa, no seu convívio social, seja virtualmente ou seja presencialmente, que Deus proteja a todos. Estamos com Deus, ou buscamos estar com Deus, para melhor acertar e assim ir evoluindo cada vez mais. Deus nos ajude nessa intenção. Que assim seja, graças a Deus.